Fala galera, tudo bem com vocês? João por aqui e vamos então a mais um vídeo aqui onde eu quero falar hoje sobre como é que foi mais ou menos a minha experiência em um estúdio de 3D aqui em Portugal. Então eu estou retomando esses assuntos aqui falando um pouco sobre a minha vida aqui em Portugal, sobre como ser artista 3D, coisas boas também e coisas ruins que vão acontecendo no nosso dia a dia. E eu gostaria de trazer para vocês também uma parte mais profissional também dessa profissão, coisas que vocês podem também estar se antecipando e até vendo se isso é para você ou não. Então é isso que nós vamos estar falando aqui nessas conversas que eu vou estar trazendo aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, então eu vou contar um pouquinho da minha experiência aqui no estúdio de 3D aqui em Portugal. Então, vamos lá. Só que antes disso, não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você tá achando sobre esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui para vocês, e se você tem alguma dúvida também em relação a tudo isso que eu tô trazendo aqui, a toda essa minha experiência que eu tô trazendo aqui para vocês, e que vocês possam me ajudar também a montar próximos vídeos e o que eu posso falar em próximos vídeos, ok? Então seu comentário aqui embaixo é super importante. E claro, se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo aí com algum amigo que você sabe que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo. Isso ajuda imenso aqui todo esse conteúdo que eu vou produzindo aqui para vocês. Então, como eu já falei num vídeo anterior, se você ainda não assistiu, assiste lá, falei um pouco mais assim, de uma forma geral, todo o processo que eu passei desde o Brasil até aqui em Portugal e até onde eu tô agora, depois de 3 anos. E comentei que o meu primeiro trabalho aqui não foi em um estúdio de 3D, foi numa loja de bricolagem, né, parecido com a Leroy Merlin, né, que a gente tem no Brasil, e eu ficava lá como assessor de projeto. Quando eu saí de lá, é que eu fui de fato, né, trabalhar em um estúdio. Ativei meu LinkedIn e vi essa vaga, apliquei e fui lá trabalhar em um estúdio. A gente pode falar um pouco mais sobre, em próximos vídeos, assim, sobre a parte de aonde você pode encontrar algumas vagas de trabalho, mas resumidamente aqui tem alguns sites também, né, tipo, tem o Net Empregos, tem o Sapo. O Sapo é um portal, é tipo um UOL no Brasil, né? Tem de tudo ali dentro. Tem na parte imobiliária, você procurar casa, não sei o quê. E tem uma parte de emprego também que você encontra alguma coisa. Mas normalmente o Net Empregos é o que eu vejo mais coisas assim relacionados a trabalho. E como eu comentei com vocês, também o LinkedIn, cara, é super importante. Muitas empresas, ainda mais na área de tecnologia, estão sempre ali olhando o LinkedIn, contratando, né, e tendo pessoas que vão estar de olho ali para contratar. Então, cara, esteja com seu LinkedIn em dia e seu portfólio e tudo mais. Isso aí a gente pode falar nesses próximos vídeos, ok? Agora, queria falar sobre uma diferença, assim, quando eu trabalhei nessa loja de bricolagem no estúdio, mas numa parte mais burocrática, assim, numa parte de contratos, recibos e tudo mais. Vamos começar por aqui, que eu acho que é uma parte bem importante. Quando eu trabalhei nessa loja de bricolagem, eu trabalhei por contrato. E trabalhar por contrato aqui seria mais ou menos trabalhar com carteira assinada, né? Vamos dizer assim. Então, aqui normalmente eles fazem um contrato de 6 meses. Se gostarem de você, quiserem continuar, normalmente eles botam uma cláusula lá que o contrato vai ser renovado automaticamente. Então, às vezes você nem precisa se preocupar com essa parte. E eles podem renovar por 6 e vão ter ali mais ou menos 1 ano e meio. E às vezes eles podem fazer também um contrato de 6, depois de 1 ano, e depois você pode ser contratado, fazer um contrato permanente. Eu acho que tem um tempo para a empresa te contratar permanentemente. Eu acho que a empresa, de um ponto de vista trabalhista, ela tem que te contratar, fazer um contrato permanente depois, sei lá, não sei se é 1 ano e meio ou 2 anos, eu acho que tem uma questão relacionada a isso. E aí, claro, com o contrato já tem escrito ali que você vai ter as suas férias para poder gozar, você vai ter ali os seus horários de trabalho que você pode ou não fazer. Então é uma coisa bem específica ali, com todos os pontos, né? Como um contrato mesmo que a gente faz para qualquer tipo de trabalho ou serviço que a gente presta, né? E uma coisa diferente é quando você trabalha a recibos verdes. Recibos verdes seria mais ou menos o MEI no Brasil, né? Quando a gente passa recibos, só que de forma independente, né? A gente não necessariamente foi contratado por uma empresa
Você não é fixo assim em nenhum local, você trabalha da sua casa, com seu equipamento, então você vai ali passando seus recibos, faturas e você mesmo vai fazendo toda essa parte burocrática, inclusive falar quanto que você recebeu para você passar para a segurança social, né, o quanto que você recebeu. No primeiro ano de Recibo Verde você fica isento. Então você fica isento de pagar uma coisa que a gente chama aqui de IVA. O IVA seria o imposto único aqui de Portugal, né? O IVA seria... No Brasil a gente tem vários impostos, tipo PIS, COFINS e não sei o que. São milhares de impostos, só que aqui eles juntam tudo em um só e chamam de IVA e já tem ali uma base que acho que é de 23%. Só que não é você que paga isso, é quem está te contratando que paga isso. Aqui tem uma prática de você colocar o valor do seu trabalho mais IVA, né? Você pode falar quanto é que vai ser o valor final, falar que o valor já está incluso o IVA, ou você pode falar que o seu valor é X, sei lá, 500 euros mais IVA, né? E aí o cliente já sabe quanto é que é o valor do IVA e aí ele faz as contas e vai te pagar já com o valor do imposto. Eu queria fazer essa diferença entre o contrato e o Recibo Verde porque quando eu fui contratado nesse estúdio, eu fui a Recibos Verde. Então eu era trabalhador independente, só que tinha um problema nisso, né? Depois, quando eu fui sair desse estúdio, só para fechar esse assunto, depois que eu fui sair desse estúdio, eu tive alguns problemas com o pagamento, com o meu último pagamento, né? E fiquei, cara, sem receber esse salário, assim, né, que eu tinha durante mais ou menos um ano. E o problema disso é que eu fui como, por exemplo, eu não fiz um contrato com essa pessoa, não fiz. A gente tava só meio que de boca, né? Tipo, só eu prestando serviço e passando fatura. Então, não tinha nada que eu pudesse comprovar ali que eu tinha um vínculo, né, de trabalho com aquela pessoa. Isso eu estou dizendo para as autoridades que vão fiscalizar a parte trabalhista, que aqui é a ACT. É claro que se eu fosse colocar essa empresa na justiça, eu poderia ganhar e tudo mais, só que aí teria todo o gasto com o advogado, eu cheguei até a dar uma entrada, um advogado, que eu paguei lá, sei lá, acho que foi 50 ou 100 euros, assim, só para ele dar uma entrada e chamar o cara, tipo, mandar um e-mail e falar, olha, sou advogado, representante do João, não sei o quê, e se não for feito o pagamento em tantos dias, ele botou um limite, assim, sei lá, de 10 dias, e se não for feito o pagamento até esse dia, a gente vai entrar com um processo, não sei o que, em tribunal, lá. E acabou que, cara, resultou muito bem, a pessoa, tá, não, claro, já ia pagar, não sei o quê. Enfim, mas deu certo, acabou que só isso já resultou, a pessoa foi lá e pagou. Isso te dá uma certa segurança, tá? Então, tipo, acho que até no Brasil também, se estiver no Brasil, em Portugal, para quem estiver trabalhando como freelancer, cara, a melhor coisa, né, se você estiver prestando trabalho aqui em Portugal, se você tem um contrato, a pessoa não cumpriu com aquele contrato, né, contrato que eu digo de prestação de serviço, né, se ela está fazendo um serviço ou outro ali, se a pessoa não cumpriu com aquilo, você já, sei lá, demorou 6 meses para te pagar. Infelizmente é um dinheiro que você acaba gastando, você vai pagar ali de 50 a 100 euros para um advogado, só para ele mandar um e-mail ou uma carta registrada, né? Quando você manda uma carta ou para a residência de uma pessoa ou para a sede de uma empresa, e essa pessoa tem que assinar só para dizer que ela recebeu. Então ela tem uma confirmação de que ela recebeu. Então, normalmente os advogados fazem isso para poder certificar, né, que essa pessoa recebeu. Mas hoje em dia com e-mail, se o advogado mandou um e-mail, a pessoa respondeu, já tá, né, já tem a comprovativa ali de que ele entendeu, que ele recebeu, que vocês tentaram resolver de uma outra forma antes de entrar em tribunal. Então, assim, já estou indo para uma parte trabalhista, mas assim, é importante a gente falar sobre essas coisas. Por quê? Quando eu fui procurar essa ACT, como não tinha contrato, estava passando recibo, aí eu fui descobrir que eles não poderiam me ajudar, porque eles só ajudam quem tem contrato, quem está formalizado, e aí eles vão assegurar os seus direitos trabalhistas, mas eu, como não tinha contrato, eles não podiam fazer nada, e aí o que me indicaram foi procurar um advogado, eles mesmos me indicaram. Mas aí eu obtive uma informação que foi muito boa, eles foram super prestativos, assim, esclarecedores sobre várias coisas, foi por chamada, né, que eu fiz,
E eles me falaram que eu não poderia estar trabalhando nesse estúdio a recibos verdes, uma coisa que eu não sabia. Para mim era uma prática comum aqui, normal, mas quando você trabalha a recibos verdes, você é um trabalhador independente. Você tem que trabalhar da sua casa, da sua sede, da sua empresa, né? E você não pode estar trabalhando na empresa que você está prestando serviço e nem utilizando o equipamento. Aí já não se configura um trabalhador independente. Então, o que eu poderia também fazer, se isso fosse para uma coisa ruim, assim, eu não ia fazer isso, e nem, no máximo, se não me pagassem, eu ia seguir com o processo, porque eu acho que eu tenho direito, né, de receber o meu valor. Mas as pessoas do estúdio eram bem legais, assim, então eu não queria, né, chegar a esse ponto. Mas aí, só voltando à questão da ACT, que ela poderia dar prosseguimento se você quisesse denunciar, por exemplo, essa empresa. Essa empresa ela está trabalhando a recibos verdes e eu estou indo lá trabalhar, não sei o que, eu não sabia que ia ser assim. É claro que já estou informando isso para vocês, né? Tipo, eu acho que assim, se a gente aceita esse tipo de trabalho, sabendo como as coisas estão sendo feitas, eu acho que não, sabe, é meio que também... cara, você aceitou, eu sei que tá errado, mas assim, eu por acaso não levaria isso à frente, ainda mais que se a gente tivesse um bom relacionamento. É claro que o estúdio está fazendo uma coisa de errada, mas infelizmente tem muito local aqui que ainda... Aqui no Brasil também, tipo, vários escritórios no Brasil também que trabalham dessa forma e não deveria, né? Porque a empresa acaba ganhando alguns benefícios, né, fiscais em relação a isso. Bom, então saindo dessa parte trabalhista, vamos falar agora um pouco de infraestrutura, assim, como é que é uma infraestrutura, e que eu acho que não é diferente. Acho que estúdio de 3D no Brasil, em qualquer lugar, você precisa de uma infraestrutura boa, assim, de máquinas e de equipamentos, né? Então, uma das coisas que... Não sei, pode ter estúdio que não trabalha com 2 monitores, mas lá todo mundo trabalhava com 2 monitores. É que como eu trabalhei em escritório de arquitetura, não era comum eu trabalhar com 2 monitores, né? Era só um monitorzinho ali. E na construtora que eu estou trabalhando agora, a maioria dos arquitetos lá trabalha com um monitor só, e tem uns que trabalham até com 2, e eu trabalho com 2 monitores. E eu acho que fica a cargo da pessoa. Eu acho que você falar com o seu patrão, com o seu chefe, ele vai te ajudar nisso, porque para esse nosso trabalho a gente precisa olhar uma imagem de referência, facilita, agiliza você jogar uma coisa daqui para lá e uma tela maior e você conseguir ver tudo fielmente, né, como deveria ser. Então faz sentido, né, você trabalhar com 2 monitores. Mas até aí eu acho que é uma coisa normal para um estúdio de 3D. A gente trabalhava com 3ds Max e Corona, então os computadores eles tinham uma ênfase no processador, né? Então os processadores eram bons. Eu acho que não era nada, nenhum Ryzen 9, assim, eu acho que nada de outro mundo, assim. Era mais só para a gente poder modelar, porque eles tinham uma farm, né? Eles tinham uma render farm dentro do estúdio. Eles não contratavam, né, terceirizado uma render farm. A gente fazia tudo ali no estúdio. Então, na parte de cima, assim, do estúdio, tinham lá 21 computadores ligados em rede, um conectado no outro, e para renderizar as imagens. Então, imagens e vídeo, né? Tipo, a gente fazia vídeo lá. É claro que por processador ainda demora, e hoje em dia com placa de vídeo eu poderia dizer que, sei lá, uma 4090 pode substituir todos aqueles computadores e você renderiza ali a partir da GPU. Não sei se o Corona está renderizando ainda só pelo processador, ou se já tem renderização pelo GPU. O V-Ray tem pela GPU, mas na época que eu estava testando, assim, tipo, não era uma coisa tão simples que nem no Blender, por exemplo. No Blender você fala, eu quero mudar do processador para a placa de vídeo. Com um clique você clica ali e ele já muda do processador da placa de vídeo. Você não precisa ajustar material, não precisa fazer nada. Ele só mudou do processador para a placa de vídeo. Eu me lembro que no V-Ray, quando eu botava lá para... vou experimentar aqui fazer pela placa de vídeo para ver se é mais rápido mesmo. Quando eu fazia isso, cara, tinha que ajustar material, tinha que mudar um monte de coisa. Na época, isso, cara, sei lá, deve ter uns 3 anos atrás, ou até mais. E o V-Ray tem avançado bastante, então eu acho que pode ser que isso já tenha sido resolvido e já esteja um pouco mais fácil. Tem o Chaos Advantage também, então, que é o renderizador lá pela GPU. Então eu acho que os utilizadores aí de 3ds Max e V-Ray já estão bem servidos. Infelizmente, não sei se o Corona tá já nessa,
Mas comentem aqui que eu quero saber essa informação aí também de vocês. É sempre importante essa troca aqui entre a gente vai criando essa comunidade. Falando nisso, se você quiser também, entre no grupo do Discord, tem o link aqui embaixo. Entra lá no grupo do Open Studio pra gente conversar um pouquinho mais sobre toda essa parte aí pra gente continuar essas conversas. Está um pouco parado, eu vou tentar movimentar um pouco mais lá o Discord, mas já fica ali e eu vou estar sempre anunciando coisas novas por ali, ok? Bom, então era super maneiro, era super empolgante quando eu mandava renderizar lá nos computadores, não sei o que. De novo, é uma infraestrutura que pode ter no Brasil tranquilamente. Acho que tem estúdios que tem uma farm, mas hoje em dia com as render farm online, assim, você contrata e só paga ali o que você usar. Faz mais sentido do que você ter uma infraestrutura gigantesca como essa e que você tem que manter, tem que fazer manutenção, troca um computador quando dá algum problema ou outro. E falando agora sobre dia a dia de trabalho, normalmente aqui o horário é de 9 às 6. Cara, era bem tranquilo, eu trabalhava em Lisboa, eu tava nessa época em Lisboa. Atualmente eu já tô mais aqui, mais um pouco pra cima de Portugal, não lá pro Porto, mas eu tô mais ou menos, tipo, o Porto é aqui, Lisboa é aqui, eu tô um pouquinho mais perto de Lisboa e um pouco mais próximo, assim, do centro aqui de Portugal. Então, assim, o caminho para Lisboa dá mais ou menos 1 hora dirigindo de carro, só que com pedágios. Então, nessa época eu morava e trabalhava ali. Nessa época também eu pagava um passe de transporte, eu pagava, acho que era 40 euros, eu acho que ainda tem esse passe Não, esse passe tem, eu tenho certeza, mas eu não sei se ainda é 40 euros, se aumentou, se diminuiu, eu acho que tá por aí, acho que tá um passe de 40 euros, que podia ser 30 se eu fosse trabalhar num raio um pouquinho menor, né, para pegar transporte nesse raio. Aí você pode usar o transporte qualquer coisa. Autocarro, né, que é o ônibus, o metro, o comboio, que é o trem. Então eu podia usar qualquer transporte que só pagava 30 euros. Mas como eu estava em Sintra, eu precisava ir para Lisboa, era um pouquinho distante, então eu pagava um passe que era de 40 euros e aí eu conseguia fazer esse caminho só pagando esse valor. Então o valor não aumentava, se eu quisesse usar fim de semana, não sei o que, podia usar à vontade, assim, era só pagar todo mês. E aí sim, a vida em Lisboa é muito cara, né? Não dava para morar em Lisboa, eu morava um pouco mais distante, então tinha esse caminho que eu fazia em torno de 1 hora, só que de comboio, e atualmente eu faço 1 hora só que de carro para esse meu novo trabalho, né? Então, basicamente tô na mesma, né? Só que a única diferença é que hoje eu tenho que ir dirigindo essas 1 hora, e no outro eu ia de comboio, que eu até preferia, porque eu podia ir lendo, eu gosto muito de ler no transporte, então eu gostava de ler. Aí agora eu baixei alguns audiolivros, né? Então eu tô escutando e tentando passar o tempo e não me importar com esse tempo, mas pra gente que vem do Brasil, né, é tranquilo esse período, né, de 1 hora, ainda mais eu morando no Rio de Janeiro, que vem de São Paulo também, pegando engarrafamento e tudo mais, então imagino que seja tranquilo também esse período de 1 hora. Aqui para os portugueses é tipo uma coisa, não, que isso, tipo, meia hora, 15 minutos já é muita coisa, mas pra gente a gente já tá acostumado. Bom, o dia a dia no estúdio era super tranquilo, as pessoas me tratavam super bem, eu acho que a cultura, assim, de trabalho, né, eu acho que é igual, assim, como eu trabalhei em escritórios no Brasil. Tem estúdios que vão ser muito rigorosos, tem estúdios que vão ser mais tranquilos, acho que depende mesmo das pessoas que estão ali trabalhando. Uma coisa que acontece é que ainda tem muita gente que fuma, né, tipo, então muita gente para fumar, então eles vão sair para poder fumar, tipo, sei lá, de 1 em 1 hora, e aí vão passar ali 10 minutinhos fumando, e aí eu aproveitava esse tempo para tomar um café. Não que eu de 1 em 1 hora tomasse um café, né? Mas eu tentava ali uma vez ou outra pegar um café, ia lá pegar um café, levava o café, eles iam fumar, eu tomava meu café só para poder, sabe, levantar também um pouco, bater um papo e tal. Mas é engraçado, tipo, é porque lá basicamente muita gente fumava, mas agora onde eu tô não tem muita gente que fuma, é engraçado. A gente vê assim na rua muita gente fumando nas esplanadas, nos restaurantes e bar, não na parte de dentro, na parte de fora, né? Mas é porque no Brasil teve uma campanha muito forte, né, em questões de tabaco e de você não fumar, e muita gente, né, parou de fumar, mas hoje em dia estão usando aqueles cigarros eletrônicos, não sei o quê.
E aí tem muita gente que não fuma que até fala, pô, mas as pessoas vão sair pra fumar toda hora e eu tô aqui trabalhando, né? Tipo, só o tempo que, pô, imagina, você parar pra fumar 10 minutos, junta aí, você parou umas 6 vezes, já perdeu aí praticamente uma hora, quase uma hora de trabalho. Ah, uma coisa importante falando sobre horas extras. Hora extra, tipo assim, para quem trabalha com arquitetura, quando eu trabalhei no escritório de arquitetura, né, no Rio, né, no Brasil, tipo, cara, tinha dias que eu ficava de 6 horas da noite até, cara, 9 horas da noite trabalhando e ficava direto. E lá eu não trabalhava com contrato não, com carteira assinada, tipo, então não foi combinado, né, esses horários a mais. E acabava tendo que ficar lá você só tem que ficar. E é isso aí. Não pode reclamar, tipo, se reclamar, tipo, talvez vão te olhar de olho torto, não sei o quê, mas, cara, nesse escritório era quase, assim, eu acho que você ficar um dia ou outro, assim, eu acho que é até tranquilo, né? Tipo, sem receber, não é justo, né? Mas acho que você tenta dar uma ajuda ali para a empresa, ainda mais se for uma empresa pequena, não sei o que, você ok, porque é esse valor que tá fechado, não sei o que, mas, pô, imagina se eu cobrasse essa hora extra que eu ficava lá no escritório, tipo, até tarde da noite. E aqui também, no contrato atual, não tem nada relacionado à hora extra, né, se eu for ficar um tempo a mais. E, galera, uma coisa que eu aprendi e acabou sendo aqui, foi nessa loja de bricolagem que eu trabalhei. Quando eu saí de lá, eu comentei, pô, mas eu fiz horas extras porque eu saí de lá. Então, assim, eles queriam que eu continuasse, mas eu queria muito trabalhar em estúdio, não sei o que, e eu pedi demissão. E aí eu não me lembro porque a gente não tava discutindo nada, não era nada, eles não estavam putos assim comigo não. Mas eu comentei, pô, e a hora extra que eu fiz, não sei o que, aí eu me lembro que ele falou assim, o meu chefe na época, ele falou, tipo, mas eu não te pedi pra você ficar nenhum tempo a mais aqui, sabe? Tipo, só que eu era assessor de projeto. Eu ia, tipo, deu minha hora, eu tô com um cliente, tô andando com ele na loja pra poder... Eu vou falar, olha só, deu minha hora aqui, infelizmente vou ter que parar aqui, vem aqui amanhã, não sei o quê. Não tem como fazer isso, né? E às vezes as pessoas querem ficar ali, às vezes ficar mais de uma hora, não sei o quê, e aí foi um aprendizado, assim, de que posso ajudar fazendo ali 30 minutos, mas acho que ficar mais de uma hora e tudo mais, acho que é meio demais, assim. Inclusive, eu acabei cometendo esse mesmo erro no estúdio onde eu tava. Porque tinham vezes que eu ficava lá, assim, no dia de semana, tinha uma vez ou outra, né, eu acho que sei lá, uma vez por mês ou 2 vezes no mês, às vezes eu ficava meia hora a uma hora terminando um trabalho ali rapidinho e beleza, acho que aí é tranquilo. Só que aí tiveram épocas que me chamaram para trabalhar aos sábados. Eu, como imigrante e tudo mais, tipo, olhava para aquilo meio que cara, tem que trabalhar, não sei o que. Ok, vou ajudar a empresa, não sei o que. E aí os meus colegas portugueses, eles falavam, não vou, tipo, não quero, tipo... Eles faziam de tudo assim pra não ir. E realmente, cara, depois que a gente sai, né, que a gente consegue olhar pra trás e ver, cara, tipo, é verdade, cara, porra, vou trabalhar de graça um sábado inteiro, assim, né, era de manhã, sair de lá às 6 horas da noite e trabalhando de graça, né, então não, galera, isso não é muito bom, né, não façam isso. Claro que eu sei que você pode chegar, tipo, você tá aqui, é um emprego que você precisa mesmo, né, você precisa se manter. Eu acho que quando isso acontece foi o que eu fiz, porque eu já tô terminando esse assunto. Quando isso acontece, eu acho que é bom a gente já ir procurando outra coisa. Eu acho que, assim, se você tenta falar, olha, pô, eu preciso receber essa hora extra, tipo, não tem como ficar trabalhando aqui. A pessoa fala, não dá, não sei o que, a empresa não pode. Cara, o que você pode fazer é ir procurando outra coisa. Você vai procurando outra coisa. E foi o que aconteceu comigo. Ainda mais quando entrou no período de pandemia, foi aí que eu saí, foi porque eu comecei a trabalhar de casa. E aí, tipo, aquela meia horinha ali que eu ficava uma vez por semana ou sei lá, 2 vezes a cada um mês ali, sei lá, eu já tava praticamente ficando quase todo dia, né? Tipo, então eu chegava de manhã cedo, trabalhava e ainda ficava até tarde, acho que não até 9 horas da noite, mas passava 1 hora, 2 horas. E trabalhando de casa, tipo,
E aí, cara, tava ficando muito cansativo. Na época eu morava em um T1, que é uma casa com um quarto só, um apartamento. E aí, pô, ficava no mesmo quarto ali, trabalhando e indo pra dormir praticamente. Só comia alguma coisa de noite e depois ia dormir. E aí, cara, tudo no mesmo quarto ali, tipo, então essa parte na época de pandemia foi um pouco mais complicado e foi a época que eu decidi sair e trabalhar como freelancer, e é isso que eu vou falar no próximo vídeo, ok? Então é esse assunto que a gente vai entrar agora no próximo vídeo. Espero que vocês continuem aqui comigo. Se você também quiser entrar aqui como membro do canal, entra aqui para apoiar esse tipo de conteúdo que eu tenho feito. Tem o primeiro nível ali, N1, que é só de apoio, você vai estar me ajudando bastante. E o nível N2 é para você ter acesso aos tutoriais exclusivos que eu tenho de Blender aqui no canal e também baixar as cenas. Então, se você quer ver essas cenas que a gente fez nesses tutoriais, você pode baixar também essas cenas que estão completinhas ali para você ver como é que a gente configurou luz, como é que estão os materiais, pegar alguma coisa ali que a gente deixou já prontinho para vocês, ok? Então, fazer uma engenharia reversa é sempre importante para quem está estudando 3D, tá? Você pegar uma cena já pronta e ver como é que a pessoa configurou cada coisinha para você também aplicar isso nos seus projetos, ok? Então é isso, galera. Eu vou tentar trazer mais conteúdos. Eu vou falar agora no próximo vídeo sobre minha experiência como freelancer, né? Como é que foi esse período. E espero que vocês tenham gostado. Comentários aqui embaixo, like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. E claro, compartilhe aí com alguém que ajuda bastante aqui o meu conteúdo, beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau.